A modernidade representou uma verdadeira revolução no pensamento humano. Essa transição do medievo para o período moderno, ela representou uma verdadeira ideia que impunha o ser humano como o ser histórico que precisava tomar frente ao conhecimento. Se durante o medievo havia um teocentrismo, aonde as coisas giravam em torno da religião, da fé, da teologia, da revelação de Deus aos homens e, portanto, do próprio divino, agora, no período que vai marcar a transição da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos ter uma série de eventos dentro de um processo histórico que vai se caracterizar, entre outras coisas, pela ascensão e pelo domínio da burguesia, a burguesia que já vem lá do século XII se desenvolvendo, tomando espaço, e chegamos no século XV, a burguesia ela se coloca como uma classe social agora importante, a classe que tem recurso financeiro, são os comerciantes, são os mercadores, são os banqueiros, quer dizer, são essas pessoas que têm agora o domínio econômico, estão se aliando com os reis, porque esse é o período de formação dos Estados nacionais na Europa, então os países modernos estão se formando, e, consequentemente, a própria burguesia ela está financiando as navegações que vão acontecer aí no século XV e XVI, as grandes navegações marítimas, e, ao mesmo tempo, também a burguesia está financiando os artistas, os pintores, os músicos, os escultores. Então, essa ascensão da burguesia marca um período de renovação mental, cultural, na medida em que, ao longo do domínio religioso na Idade Média, os nobres feudais estavam envolvidos com o campo, com a guerra, com o domínio de territórios, a guerra e a terra era a grande riqueza, e agora, nesse processo, a burguesia é uma classe urbana. Os senhores feudais perderam seus prestígios, muitos ficaram pobres, continuam nobres, mas ficaram pobres. Inclusive, isso deu margem a textos literários como Dom Quixote, daquele cavaleiro que passa a andar como um nômade, vendendo seus serviços para quem pudesse pagar, e a burguesia, portanto, dentro de uma outra lógica, é uma classe urbana. Então, esse contexto vai marcar agora uma perspectiva antropocêntrica. O homem agora passa a estar no centro. Significa que o pensamento moderno tem as suas bases na racionalidade, na filosofia, na ciência que começa a nascer e, portanto, faz do ser humano agora o responsável pela descoberta, não mais simplesmente por um ser passivo que está diante de uma revelação divina. Agora, o homem é o ser ativo, dinâmico, que busca descobrir a natureza, busca descobrir o planeta através das viagens marítimas e que, portanto, agora o centro está no próprio dinamismo humano, algo chamado antropocêntrico. Daí, algumas mudanças, como já mencionamos, são importantes, a questão da formação dos estados nacionais, dos países, a questão da burguesia enquanto classe, que vai se colocar como uma importância econômica e política, porque a burguesia ela vai percorrer também, ou ela vai perseguir
também o poder político, e nós vamos ter aí uma cultura letrada, o desenvolvimento dessa cultura que antes, lá na Idade Média, o monge medieval que ficava lá nos mosteiros, transcrevendo manuscritos de uma forma lenta, demorada, cuidadosa, e esses livros terminavam ficando dentro da biblioteca das igrejas e somente os clérigos podiam ler. Agora, por volta de 1450, na Alemanha, Gutenberg vai desenvolver a impressão com tipos móveis. Isso é uma coisa nova, porque ele não vai criar impressão, a impressão já havia sido criada pelos chineses, mas esses tipos móveis, isto será de fato uma invenção do Gutenberg. O que representava isso? Era uma espécie de uma chapa onde os caracteres eram móveis, então as letras, né, que formavam os textos, se organizava o texto, uma página, numa chapa, tá? E ali com os caracteres formando o texto, eram colocados ali dispostos como o texto de uma página, em colunas. Aí passava-se uma tinta, levava-se para uma imprensa, a imprensa pressionava esses caracteres no papel, várias vezes, vários papéis, né, porque eram feitas várias impressões, e ali imprimia-se a folha de um livro. Depois tirava-se aqueles caracteres daquela forma, refazia de acordo com a outra página do livro e ia para a impressão. Quer dizer, isso tudo dinamizou muito a cultura letrada, o livro também se espalhou, né, a partir daí. E isto vai contribuindo para uma nova mentalidade, sobretudo uma mentalidade humanista. Né? O humanismo colocava, de certa forma, Deus de lado, né, para o homem, o ser humano, poder ver melhor, encontrar-se melhor com si mesmo, né, percebendo, descobrindo os seus limites e as suas próprias potencialidades. Então, as grandes navegações aí do século XV, século XVI, elas vão evidenciar esse homem que agora é um homem ambicioso, que é também um sujeito aventureiro, né, que é um sujeito que tem uma certa dose de coragem, porque ninguém saía da Europa para navegar em oceanos desconhecidos que também não tivesse uma boa dose de coragem. E esse desbravador dos mares, mas também desbravador da própria natureza. Então, nós vamos encontrar nesse período o Renascimento que é o retomar, né, daquela vida pujante, exuberante do pensamento clássico grego-latino, e que agora se traz de volta esse pensamento para o cenário pós-medievo. E aí, então, algumas questões são importantes, né? Então, o homem passa a ser o sujeito da história, tá? E não mais Deus. Aqui nós temos a questão da autonomia moral, é o sujeito que vai se autodeterminar. A questão da valorização do corpo, há um naturalismo, e aqui nós temos a valorização do corpo agora como um elemento da própria natureza, um elemento importante, porque durante o medievo o corpo era algo pecaminoso, então você não tinha lá uma pintura que retratasse o corpo nu. Agora, no Renascimento, os artistas vão poder também exercitar isto, a pintura, o retrato, né? O retratar o corpo nu como uma expressão natural da própria natureza. Nós vamos ter a arte e os grandes gênios do Renascimento italiano, como Leonardo da Vinci, que vai ser aquele sujeito, uma síntese do homem renascentista. É o sujeito que era inventor, era pintor, o cara estudou a anatomia, né? Fez os primeiros esboços, os desenhos, né? Fez o desenho aí daquilo que seria depois no século XX o avião, né?
Nós vamos ter então a figura de Michelangelo, o grande gênio, né, da pintura renascentista, escultor, sujeito que com 8 anos de idade já dominava todas as técnicas de pintura conhecida. E vamos ter aí a ciência do Renascimento. A ciência renascentista é uma ciência que vai tentar entender e descobrir as leis da natureza. E aí nós vamos ter essa visão muito próxima de Galileu Galilei, tá? Da astronomia, portanto, da astronomia moderna, de Copérnico, Galileu, de Giordano Bruno, né, que vai desenvolver a sua teoria do universo infinito e vai ser perseguido pela igreja por isso. Ainda nesse período estava ativo o próprio tribunal da Inquisição. Giordano Bruno vai ser condenado à morte na fogueira. Galileu só não foi porque voltou atrás em algumas de suas ideias. E aí nós vamos ter esse desenvolvimento desta ciência agora do século XVI, vai abrir espaço para o século XVII também, e Galileu vai ser contemporâneo também de Descartes, e Descartes vai inaugurar esta filosofia moderna, né? O problema do conhecimento na modernidade, ele vai partir basicamente, né, de duas questões, que é a primeira: qual é a fonte do conhecimento? O que nós usamos para conhecer? Porque no medievo eram as escrituras sagradas, era a tradição religiosa, era a orientação dogmática. Agora, os homens do Renascimento, os homens da modernidade estão se questionando sobre a fonte do conhecimento. E a segunda questão é: existe um critério seguro para se chegar à verdade? E aí nós vamos ter, basicamente, né, duas áreas do conhecimento que, nesse período do século XVII, vão se debater. Uma delas é o empirismo e a outra, o racionalismo. Os dois concordavam sobre um ponto, que é preciso desenvolver a crítica e a inteligência para se chegar ao conhecimento. Então, a inteligência humana é a base para se chegar ao conhecimento. Mas a partir daí, o racionalismo, ele estabelecia que existiriam verdades, conhecimentos que representariam o mundo das essências. Era possível se chegar através da inteligência, através da intuição, através do raciocínio, a essas verdades puras, a essência dos fenômenos. O empirismo vai discordar disso. O empirismo, ele vai considerar que não existe esse mundo das essências, o que ele vai negar esse mundo das essências. Não é? Para os empiristas, o que existe de verdade, o que existe de real, é o mundo dos fatos e dos fatos dos fenômenos observados. Essa é a questão. O empirismo vai estabelecer que somente é possível chegarmos ao conhecimento dos fenômenos através dos experimentos. Apenas pelo raciocínio não seria possível chegarmos ao conhecimento das leis da natureza. Seria preciso também fazermos a experimentação, examinarmos o problema, o fenômeno, para a partir daí então chegarmos às leis que iriam reger esses fenômenos. Tá? E a partir disso, então, nós temos de um lado o empirismo, com Francis Bacon, que vai estabelecer, por exemplo, que saber é poder, que a ciência deve ser útil, e vai definir um método científico baseado em 4 itens. A primeira etapa desse método científico era a observação. Observar o fenômeno, esse é o primeiro passo. Segunda coisa, estabelecer hipóteses. O que seria possível de explicação? Quais as explicações possíveis para dar conta desse fenômeno?
Terceira etapa é estabelecer a parte experimental, é comprovar experimentalmente, na prática, as hipóteses. E a quarta, a conclusão. E a conclusão poderia se dar de três formas. A primeira delas é que nenhuma daquelas hipóteses poderia explicar o fenômeno. Então, essas hipóteses, elas estariam descartadas, tá? Então, se começaria tudo de novo. Observar, estabelecer hipóteses e partir para o experimento. Então, descartando duas hipóteses, se começa de novo. Mas a segunda possibilidade é que a experimentação comprovou as hipóteses. Então, quando ela comprova de fato, né, há uma comprovação mais substancial, se parte para a definição das leis que regem aquele fenômeno. Tá? Então, você vai definir que leis regem esse fenômeno. Mas uma terceira possibilidade, não houve uma comprovação matemática, uma comprovação de fato, mas houve indícios de que aqueles fatos ou aquelas hipóteses possam dar conta daquele fenômeno. Então, se cria a partir daí uma teoria, apresenta-se uma teoria. A teoria é quando há indícios, mas não há uma comprovação rigorosa daquela hipótese. Então, isso é um método experimental, isto é o empirismo. E a partir daí, nós teremos então uma outra questão, uma outra possibilidade explicativa, que é o racionalismo. A grande questão para Descartes era como chegar ao conhecimento da verdade. E Descartes, então, vai procurar fazer uma limpeza no terreno e vai começar a fazer uma crítica à tradição, à forma como se construiu o conhecimento até o período dos modernos. E Descartes vai, nessa revisão, dizer, olha, o conhecimento dessa forma, como ele foi produzido, não raras vezes, vinculados a perspectivas mais subjetivas, questões que não impunham de fato um método racional. O conhecimento, portanto, nem precisaria ter existido. É preciso que a partir de agora nós venhamos a, de fato, construir um conhecimento rigorosamente racional. Então, Descartes faz uma crítica a essa tradição, né, e apresenta a ideia de que nada é mais desastroso para uma civilização do que a ausência da dúvida. E justamente por isto é preciso duvidar das coisas, inclusive das coisas que nós acreditamos. Então, Descartes começa um método de raciocínio a analisar, a imprimir uma dúvida sistemática como um caminho, como um método de raciocínio para se chegar ao conhecimento. Então, ele vai sistematizando, ele vai dividindo, né, em partes o seu problema, o seu objeto de conhecimento, e vai estabelecendo uma dúvida, né, e vai buscando, então, superar por etapas esta dúvida, de tal forma a construir um conhecimento racional. Então, diante dessa dúvida que ele vai se colocando, né, ele se depara com uma certeza. Aí é que está a questão. Descartes se depara com a sua primeira grande certeza. A sua certeza é: penso. Eu estou pensando. Portanto, se eu estou pensando, é porque eu existo. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. E a partir desta primeira certeza,
ele estabelece que, na verdade, a existência é precedida pelo pensamento. Então, é necessário ordenar esse pensamento para poder se conhecer a realidade. Descartes vai publicar alguns livros, entre eles o seu famoso livro, né? O Discurso sobre o Método, que é esse aqui, né? Regras para a direção do espírito. Tá? Então aqui ele é um livrinho pequeno, né? Mas um livro que revolucionou o pensamento moderno, né? No que tange a questão do racionalismo filosófico. Nessa segunda parte aqui do livro, ele vai falar sobre as regras do método. E aí tem inúmeras regras aqui, mas há uma síntese, são 4 pontos, que é o seguinte. O primeiro aspecto é jamais acolher alguma coisa como verdadeira de forma precipitada, sem a devida prevenção, sem a devida cautela que só a dúvida pode nos dar. Primeiro ponto. Tá? A gente vai lembrar aqui, né, das observações de um senhor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, no século XIX, que vai dizer coisa bem parecida. Tá? Não se aceite nada sem antes passar pelo crivo da razão. Muito bem. Segundo item das regras do método do Descartes. Dividir um problema em partes. Nunca pega o problema todo e tenta resolver. Vamos por partes. Vamos sistematizar. Né? Sistematizar para poder melhor examinar o problema. Certo? Terceiro, muito bem, sistematizamos, vamos por partes, então, vamos pegar esse problema, vamos dividi-lo e vamos começar. Vamos começar por aonde? E terceira regra, a partir do simples para o complexo. Nunca começa um problema, examinar um problema pela parte mais complexa. Começa pela parte mais simples. E aí vai crescendo para as mais complexas. Método indutivo, do simples para o complexo, do particular para o geral. E finalmente a quarta etapa, né? A quarta regra, ele diz o seguinte: fazer enumerações e revisões de tal forma a ter certeza de que nada foi omitido. Descartes era meio esquizofrênico com essa questão de se fazer revisões, enumerações, anota tudo ali certinho, né? As fases do problema, o que tu já conseguiu e tal, examinou aqui, esse assunto eu já examinei e esse aqui também resolvi ali e tal. Faz uma série de observações para quê? Para o final da etapa você não se surpreender de ter deixado algo importante em aberto, tá? Não resolvido. Então são a síntese das 4 regras básicas do método usado aí por Descartes. De tal forma que o pensamento cartesiano, né, porque Descartes no nome dele em latim, Renatus Cartesius, então a denominação ficou o método cartesiano, né? Inclusive na matemática, né? O plano cartesiano e tal. Então, Descartes foi pensador que inaugurou a filosofia moderna com o seu método de pensar de forma crítica e inclusive Descartes vai ser o primeiro filósofo moderno a usar a dúvida como método. De certa forma, Descartes também remonta um pouco lá o pensamento socrático,
né, do só sei que nada sei e tal, né? Então, Descartes, de certa forma, remonta e traz um pouco disso, né, para a modernidade e vai apresentar o racionalismo que, sem dúvida, vai influenciar na ciência moderna, na ciência newtoniana, na ciência do século XVIII, XIX e XX, e ainda hoje somos muito influenciados pelo pensamento cartesiano, pelo pensamento racionalista. Então, dentro desta configuração do que nós estamos chamando de modernidade, nos resta então definir princípios, alguns princípios fundamentais do que de fato se pode entender por modernidade. E para isso nós vamos socorrer, existem vários pensadores que abordam isso, mas eu vou pegar aqui o sociólogo francês Alain Touraine, que ele vai, no seu livro que é Modernidade, ele vai então definir basicamente 3 pontos aqui, para nos oferecer um panorama da modernidade. Então, o primeiro item que ele considera é que a modernidade ela se fundamentou na crença na razão, a crença na ação racional. Então, assim, a razão poderia nos explicar todas as coisas. A razão poderia nos oferecer um mundo onde a ciência nos traria, aliada à técnica, nos ofereceria uma vida melhor. Então, a crença na ciência como possibilidade concreta de nos dar uma vida melhor. Tá? A razão como possibilidade de nos levar à própria felicidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a ideia do progresso. Progresso. Então, a modernidade ela se fundamenta na ideia do progresso. Porque se nós voltarmos aos medievais, o sujeito que viveu na Idade Média, ele não tinha noção de progresso. Para ele, para ela, enfim, a vida seria sempre daquela forma. Para um nobre feudal que vivia lutando, vivia de guerras, conquistando territórios, a vida sempre seria aquilo. Para um camponês servil, que trabalhava nas terras dos senhoriais, a vida seria sempre aquilo. Para a nobreza da corte, também. Quer dizer, não havia um imaginário, uma perspectiva de progresso. No geral, não havia isso. A modernidade ela vai nos trazer essa concepção de progresso. Nós podemos progredir para sermos melhor, enquanto indivíduos, enquanto sociedade. Enquanto a ciência vai se desenvolvendo, a ciência não tem limites para suas descobertas, e a ciência cada vez vai se aprimorando, vai investigando mais, vai descobrindo novas leis, vai se aliando à técnica e vai oferecendo novas condições de vida para o ser humano. Então, a ideia de progresso estaria associada à ciência, à legislação, à técnica, à própria sociedade. Estaria progredindo. Então, a modernidade se funda dentro desta perspectiva de progresso. E a terceira, então, é o reconhecimento dos direitos do indivíduo. A dimensão da imanência, ou seja, o homem como fundamento. Essa é a questão. O viver bem, os direitos humanos, direito à vida, direito à liberdade e o direito à propriedade. Porque a gente também não pode esquecer que nesse período aí do século XVII, XVIII, que está
se estruturando também o liberalismo clássico, o liberalismo econômico. Então, também nesse contexto, né, a ideia do direito à propriedade, então, o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Então, os direitos fundamentais do ser humano, né, que depois, aí com a própria independência americana, com a Revolução Francesa, né, com a Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão, quer dizer, todo o século XIX, século XVIII, século XIX, vão trazer essa perspectiva, né? E o século XX também. Então, seremos um herdeiro desta dinâmica de pensamento moderna. Tá? Então, ainda nos resta, na segunda parte desse módulo, examinarmos aspectos referentes ao século XVIII.